rapidamente fechar os teus olhos, fazer uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Senhor, aqui está a tua serva, Pai. Reconheço a minha pequenez, reconheço as minhas fraquezas, as minhas falhas, os meus pecados. Reconheço, Senhor, que estou aqui nesta noite totalmente dependente do Senhor, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito Santo. Eu peço, Pai, que o Senhor me toque nesta noite, Pai, repreendendo toda doença, toda enfermidade, todo mal-estar, toda dor de cabeça, Pai. Que o Senhor possa jogar por terra no nome de Jesus, Pai, para que eu possa cumprir nesta noite a missão que o Senhor me decretou a fazer, Pai. Cobre-me, Senhor, com teu sangue, Pai. Me esconde no esconderijo do Altíssimo, Pai. Oh, Pai, que o Senhor nesta noite possa me usar como canal de bênçãos, como instrumento nas mãos do Senhor, meu Pai. Senhor, para mim, pela minha vida e também pela vida dos meus irmãos que vieram receber alimento da parte do Senhor, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. É um louvorzinho, irmão, que fala assim: fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Oh, aleluia. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa falar comigo e com você nesta noite. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Glória a Deus. Lucas 5, 27. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava esperando uma direção de Deus, irmãos, e lá no culto, lá na sede, o Senhor me deu direção dessa palavra para trazer aqui nesta noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, no capítulo 5 mesmo, no capítulo 5, no início do capítulo 5, fala que o Senhor Jesus, ele começa a convocação aos seus primeiros discípulos. E Levi, irmãos, para quem não sabe, era Mateus, era um discípulo de Jesus, a qual foi escolhido por Jesus. Entre os primeiros ali, antes dele foi, Jesus esteve lá no barco, né, escolheu Pedro, né, e depois, logo em seguida, o Senhor Jesus veio curando enfermos, uma multidão veio seguindo, acompanhando ele, e aí vai se deparar com Levi, né? E aqui vai falar que ele era um publicano, irmãos. Publicano nada mais era que
de taxas e impostos. E eles trabalhavam a serviço do Império Romano. Ou seja, ele era judeu, mas trabalhava para os romanos. Que para os judeus, os romanos era como se fosse um inimigo, né, pastor Edinho? Um rival. Então, o restante do povo judeu viu o publicano como traidores. Como se eles tivessem traído o povo dele, porque estavam servindo ao Império Romano. Irmãos, e uma das características do publicano, irmãos, que eles eram homens gananciosos. Eram homens avarentos, eram homens que tinham amor ao dinheiro. E eram homens que não tinham compaixão também, pastor Edinho, porque se a gente pegar alguns filmes bíblicos e a gente vê que eles cobravam mesmo os impostos, eles não queriam saber nem a situação que a pessoa estava, o que a pessoa estava vivendo, passando, ou se tinha pouco, eles iam, tinha que dar imposto de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, as pessoas viam esse publicano como uma pessoa terrível. Eles não gostavam, o restante do povo de Deus não gostavam dos publicanos. Eles detestavam os publicanos por causa disso, irmãos, porque eles trabalhavam a favor do governo romano. E aqui fala que eles estavam assentados numa recebedoria, irmãos. A recebedoria, irmãos, era um lugar a qual as pessoas iam até lá para pagar os tributos, os impostos, as taxas. Geralmente esses lugares, irmãos, ficavam perto do cais, perto do rio, perto de lugares que era de mais acesso, que passava comerciantes, passava pessoas ali todo o tempo, toda hora. Então tudo eles tinham que dar imposto, eles tinham que pagar sobre tudo que eles faziam. E aqui, irmão, vai falar que depois que Jesus, né, saiu da multidão, operou milagres e curas, ele saiu e viu o publicano. Aqui eu acho interessante, irmãos, porque eu imagino Jesus quando estava olhando de longe, antes de escolher seus discípulos. Eu acho que ele parava um pouquinho ali e ficava observando. Então aqui ele viu Levi na recebedoria. Então eu imagino Jesus olhando de longe para Levi ali. O que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Jesus observou ele por um momento. E aí Jesus tomou a iniciativa de ir até Levi, até Mateus, e falar: segue-me. Irmãos, eu acho interessante porque a palavra no versículo 28 vai falar que ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Mas aí eu pergunto: nossa, ele tão rapidamente ele fez aquilo, né? De alguma forma, irmãos, o alvoroço dentro daquela cidade era grande sobre Jesus. As pessoas estavam comentando sobre Jesus. As pessoas estavam falando. As pessoas estavam... Ele estava vendo, presenciando os milagres, a curar as palavras, porque Jesus também estava parando para pregar no meio da multidão. Então, Levi, Mateus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha uma noção de quem era Jesus, para ele ter tomado essa atitude tão rapidamente. Peraí, quem está me chamando é o Mestre. É aquele que falou aquelas palavras grandiosas. É aquele que está curando um monte de gente aqui. Mateus já devia estar maravilhado com as coisas que Jesus estava fazendo, irmãos. E aqui ele vai falar: ele deixando tudo, levantou e o seguiu. Irmãos, aqui, antes de Jesus chamar, de falar com Levi, segue-me, ele estava num pecado. E quantos de nós foi assim também? Quando ele veio até nós e me chamou. Lembra aí? Levi estava na recebedoria, roubando o dinheiro do povo. E você, onde que estava? Quando ele te chamou? Eu estava na bagunça, eu estava na balada, eu estava na bebedeira, na prostituição. Eu estava nessa vida quando ele veio até mim e me chamou. E ele virou: segue-me. E Levi, na mesma hora, deixou tudo, abandonou o pecado, abandonou a ganância, abandonou o amor pela riqueza, abandonou aquilo tudo, a avareza. Ele largou tudo. Não é qualquer um que está me chamando, não, é o Mestre. É esse Deus poderoso que está operando diversas maravilhas aqui nessa terra. Não é qualquer um que está me chamando. Se ele
ele viu algo em mim, se ele acredita em mim, se ele depositou uma confiança em mim, opa, eu vou agarrar essa oportunidade e eu vou seguir. E ele largou tudo. Do jeito que estava ali, irmãos, imagina Levi levantando da cadeira. Ele estava lá na cadeira sentado, recebendo dinheiro, o povo pagando, e ele pegou e falou, levantou e foi. Ele deixou tudo para trás. Você deixou tudo para trás para seguir Jesus? Nós deixamos, né, irmãos? Algumas coisas ainda o Senhor continua trabalhando, operando em nós. Mas aquilo que a gente estava praticando ali naquele momento, a gente abandonou. A gente deixou para trás para seguir Ele, porque a gente sabe quem Ele é. A gente sabe o que Ele pode fazer na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, Deus Santo! Aleluia, irmãos! E Ele levantou-se, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, para a gente começar a seguir Jesus, ou até mesmo fazer uma vontade do Senhor Jesus na nossa vida, que mesmo quando a gente começa a seguir Jesus, no caminho, na caminhada, no percurso, Ele ainda vai requerer de nós coisas que nós temos que abandonar, que a gente tem que deixar para trás, irmãos. E para a gente tomar essas certas atitudes, nós temos que tomar uma posição, tomar uma atitude, se levantar como Levi se levantou, irmãos. Às vezes nós vamos ter que tomar uma atitude que o Senhor quer de nós. Às vezes nós não avançamos mais um pouquinho. Às vezes Deus tem algo até maior para a gente, pastor Edinho. Igual eu sei que eu tenho um chamado para a área de cura, mas às vezes tem coisas ainda que eu não estou conseguindo renunciar, que o Senhor está me pedindo. E eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que me levantar, eu tenho que ter um posicionamento para que eu possa chegar onde Ele quer que eu chegue, irmãos. Às vezes é assim conosco também, irmãos. E aqui mais à frente vai falar que Levi fez um grande banquete, no 29, em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele, à mesa. Irmãos, qual foi a sua alegria quando Jesus chegou na sua vida? Como que você ficou? Quando você começou as coisas a mudar, ficar tudo diferente, tudo novo. Você vê Jesus ali com você, do seu lado, andando com você. Levi estava andando do lado do mestre, ele estava ali do ladinho, vendo. Eu imagino ele dentro dele, assim, imaginando, nossa, olha, eu estou seguindo esse aqui que está fazendo isso. Imagina a alegria dentro do coração de Levi, de saber que ele foi escolhido por Jesus para ser discípulo dele. Então ele fez um grande banquete na sua casa. E ali, irmãos, o mais interessante, pastor Edinho, que ali vai falar que a multidão era de publicanos. Isso é interessante, irmãos. Eu falei, ué, mais publicanos, hein? Sabe para que aconteceu isso, que Levi fez isso? Eu imagino Levi querendo apresentar Jesus para aquela multidão. Ali vai falar que os publicanos vieram e foram sentando. Foi vindo publicanos, foi vindo pecadores, também vieram fariseus, escribas, e foi juntando ali. E ali Jesus no meio, sentado, comendo com eles, participando ali no meio deles. Imagina na mentalidade de Mateus e de Levi, eu vou apresentar para eles, porque Jesus me chamou, Jesus transformou minha vida, pode transformar a vida deles também. Irmãos, é assim conosco. Qual de nós, que quando nós aceitamos Jesus, experimentamos as maravilhas de Jesus na nossa vida, nós não quisemos apresentar esse Jesus para outros? Foi assim comigo, irmãos. Eu tinha uma amiga, a Débora, que todas as vezes que eu ia na casa dela, eu aproveitava a oportunidade, porque nós éramos assim no mundo. Nós nos aprontava toda a rua, sabe? E ali, tudo que eu tentava era impulsionar ela a conhecer de Jesus. Todas as vezes que eu ia, eu falava de Jesus para ela. Todas as vezes que eu entrava no salão, na casa dela, eu falava de Jesus. Fui fazendo isso, irmãos, durante 7 anos. Deus enviou outras pessoas lá também para plantar semente. Quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, irmãos, eu consegui levar a Débora para a igreja. Hoje ela está com o pastor Rafael até hoje, irmãos. E hoje ela é uma bênção. É essa alegria que a gente sente quando a gente experimenta o que o Senhor Jesus faz na nossa vida, que é tão grandioso, é tão maravilhoso. A gente sente que a gente é amado, que a gente não é excluído, que a gente tem um valor. A gente quer apresentar Jesus para essas pessoas também. Ei, você que está nessa situação, Jesus tem poder para entrar na sua vida.
Jesus também pode fazer na sua vida, Ele fez na minha, por que Ele não pode fazer na sua? Eu vejo Levi preparando esse banquete com um propósito, irmão, não foi à toa. Levi não preparou esse banquete à toa, irmãos. Tinha um propósito aí. Eu não sei, a Bíblia não relata, mas talvez muitos se converteram ali naquele dia. A Bíblia não vai falar, irmãos. Mas talvez Jesus ganhou muita alma ali no meio daqueles publicanos e pecadores, irmãos. Mas como sempre, irmãos, no meio das ovelhas tem os bodes. Irmãos, como sempre, quando nós estamos na presença de Deus, caminhando, sempre tem uma aqui, igual falou comigo, ela foi para a igreja, mas não deu 2 meses para ela voltar para o mundo. Falaram comigo, irmãos. Aquela ali, duvido que vai firmar. Daqui uns dias está na bagunça de novo. É fogo de palha. Sempre vai ter um fariseu no meio para falar, né? Sempre vai ter um fariseu no meio para apontar, para julgar, para criticar. Sempre vai ter um que vai ali falar que não vai dar certo, que vai dar errado. Mas Jesus escolheu essa aí. Olha o que ela era. Olha o que ela fazia. Deus está usando essa aí. Jesus chamou ela para ser missionária, essa aí. Que vinha carregada para a porta de casa, que bebia até cair. Que jogava ali na porta de casa e a mãe ainda batia. Essa aí. Não acredito não. Não vai dar em nada não. Sempre vai ter um fariseu, irmãos. Sempre vai ter. E a gente não pode dar ouvido, não. A gente tem que ouvir aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Aquilo que Ele diz sobre nós. Aquilo que Ele sabe sobre nós. Porque o Senhor Jesus é o único que conhece. Nos sonda. É o único que sabe como é dentro de nós, como está dentro de nós. Só Ele pode falar ao nosso respeito. Se alguém vier falar, se alguém vier julgar, se alguém vier apontar, dá ouvido não. Primeiro pergunta a Deus o que Ele pensa sobre você. Não dá ouvido para a voz do diabo, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui vai falar, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, assim. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. É assim que Deus faz, irmãos. Eles não entendem, eles ficam tentando achar argumento, procurar entender, mas não tem jeito não. Deus escolheu assim. Nós gordão mesmo. Nós tudo bagunçado, nós tudo atrapalhado. É assim que Deus escolheu, irmão. Não tem como justificar, não. Ninguém explica Deus. Ninguém explica o que Deus faz na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Em Lucas 9, capítulo 9, 23, vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Irmãos, quando a gente vem para a igreja, a primeira coisa que nós vamos nos preparar é para passar pelo batismo nas águas, né? Ali é uma representação da morte do velho homem e o nascimento da nova criatura. Né? Como diz também aquela passagem, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Levi antes era alvo. Conheceu Jesus, começou a seguir Jesus, se tornou discípulo, se tornou servo. E Mateus, ele escrevia, né, pastor Edinho? Ele relatava. Olha que coisa linda. E ele ainda pôde relatar tudo que ele via, tudo que ele presenciou. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele escrevia tudo, irmãos. Eu não sei, né? Cada um tem um chamado aqui, cada um tem um ministério, cada um tem um dom. Mas você já parou para pensar o que você é e o que você é agora? O que o Senhor Jesus te tornou? Uma mudança drástica, tão grande. Quando eu olho, eu fico maravilhada com o que Jesus fez na minha vida. Quando eu me vejo em cima do altar aqui, eu falei, quantas vezes eu ia na igreja, entrava aqui, saía aqui, né? As pessoas iam no altar pregando, e hoje eu pregando,
vi que eu não queria estudar. Uma mudança de vida, ele muda por completo, irmãos. Ele transforma, ele restaura, ele restitui. Porque o mundo, irmãos, o diabo nos tira tudo. Por último, tira até a nossa vida, né? Tanto física como espiritual. Ele arranca tudo de nós. E quando a gente vem para a presença do Senhor Jesus, ele começa a dar tudo. Tudo novo. Eu falo, eu sempre sonhei, irmãos, estava procurando um lugar errado, mas eu sempre sonhei com um casamento. Eu sempre sonhei em ter uma filha, eu sempre sonhei em ter um lar. Sempre sonhei, mas procurava no mundo. Eu nunca conquistei o mundo isso. Quando eu vim para a presença do Senhor Jesus, Deus me deu. É só Ele que pode nos dar aquilo que nós precisamos. Principalmente, irmãos, o alívio para a nossa alma. Paz de espírito. Coisa que no mundo a gente não tem. Mas na presença do Senhor Jesus nós temos. Como foi falado, nós passamos por luta, por diversidade, por peleja. Mas a paz do Senhor Jesus não é tirada de nós. Isso aí não é arrancado mais. Aleluia. Irmãos, o pecado, ele não nos incomoda até nós conhecermos a Jesus. Alguma vez você no mundo, o pecado te incomodou? Você nem ligava, né? Madrinha conta o testemunho dela aqui. A gente nem importava. Tudo estava maravilhoso, gostoso, prazeroso, bom. Mas aí você conheceu Jesus. Ai, não tem jeito não. Vamos abrir lá em Romanos, só para me provar para vocês dentro da Bíblia que eu estou falando. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem lei, está morto o pecado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, em seus sermões, ele também exortava. Jesus também corrigia. E também corrigia os discípulos. Então, eu imagino que o tempo que Levi teve, assim, ouvindo a palavra de Jesus, conhecendo Jesus, isso eu digo antes dele ter seguido Jesus, que ele já estava ouvindo, né? O pecado começou a incomodar dentro dele. Ele começou a ver que aquilo que ele estava fazendo era errado. Quer ver um exemplo? Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele reconheceu seu pecado tanto que quando Jesus foi na casa dele, entrou lá, comeu com ele, o que ele falou depois? Tudo que eu roubei, tudo que eu tirei das pessoas, eu vou dar de volta em dobro. A gente só tem reconhecimento do pecado quando a gente aceita Jesus. A gente só sente o incômodo do Espírito Santo quando a gente aceita Jesus. Que aí o Consolador ele é enviado para dentro de nós. O Espírito Santo é enviado e aí não tem mais jeito não. A lei vem com tudo em cima da gente. A palavra nos exorta, a palavra nos corrige. Mas lá no mundo, como é que era? Eu não me incomodava não, virava noite e mais noite bebendo, enchendo a cara. Para mim era normal, não era pecado não. Mas depois que eu conheci a lei, depois que eu conheci Jesus, aí não tive argumento não. Aleluia. Aí o Espírito Santo dentro de mim começou a me incomodar. Isso não pode. Isso é errado. Isso não se faz. Não é dessa forma que pode andar, não é dessa forma que pode agir. Depois não tem mais argumento não, irmãos.
A lei vem pesada sobre nós. Amém. Outro ponto, irmãos, que eu imagino Levi de ter levantado tão rapidamente e ter seguido Jesus é algo que nós todos sentimos. Chega um momento, irmãos, que a gente peca tanto, que a gente faz tanta coisa errada, que bate uma angústia tão grande dentro de nós. Bate uma tristeza tão grande dentro de nós. A gente sente, a gente não sabe o que é a falta do que é o porquê, mas a gente sente uma opressão tão grande. Por isso que muitos irmãos se suicidam, muitos tiram a vida. É porque não acham mais saída. Vai indo pecando, vai trazendo consequências, e você fica num estado que você acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu imagino Levi assim também. Porque, como foi falado que eu disse, as pessoas viam ele com um olhar mau, criticavam, julgavam ele, desprezavam ele, menosprezavam, não só ele, mas todos os publicanos por causa do comportamento deles. Eu imagino que ele sentia, ele não queria mais aquela vida para ele. Ele não queria mais continuar naquele estado, daquela forma, daquela maneira. Doía. Imagino eu, irmãos, a família de Levi. Será que era a favor do que ele fazia? Será que apoiava? Será que ele via os familiares dele? A gente não sabe, a Bíblia não relata, mas como que devia ser? E a gente, muitas vezes, nós éramos excluídos, né, Maria? O familiar afastava, as pessoas nos julgavam, as pessoas falavam que aquele ali é a ovelha negra da família. Não é? Mas Jesus chegou, né? Glória a Deus. Jesus chegou, nos chamou e nos escolheu. Oh, aleluia. Quando você conhece Jesus, você não tem mais vontade de viver no pecado. Acabou. Quero isso pra mim, mas não. Quero essa vida, mas não. A gente comete algumas falhas pelo caminho. Isso aí, né? Felizmente, a nossa natureza ela é decaída. Ela é pecaminosa. Mas eu duvido que na sua caminhada com Jesus, depois que você já viveu, já experimentou, você tem vontade de voltar para trás. Eu duvido. Levanta a mão aqui se você quer voltar para lá de onde Jesus te tirou. Ninguém. A gente comete falha assim na nossa caminhada. Mas eu duvido você querer voltar para lá. Eu não quero, não. De jeito nenhum, eu quero voltar de onde Jesus me tirou. Oh, aleluia. Seguir Jesus nos causa isso, irmãos. Mudança de vida e arrependimento. Glória a Deus. A gente arrepende, né? A palavra de Deus, eu falo, o padre sempre menciona essa passagem, né? Aquele que se arrepende e confessa, ele alcança misericórdia. Glória a Deus. E é a primeira coisa que acontece quando a gente começa a seguir Jesus. A gente se arrepende de tudo que a gente fez. E a gente até para para pensar assim, meu Deus, eu fiz isso. Eu tive coragem para fazer isso. Me perdoa, meu Deus. É tanta coisa que a gente faz quando a gente está longe dos caminhos do Senhor. Bate um arrependimento tão grande. Eu digo arrependimento, não é remorso, não. Remorso você só chora ali e depois faz de novo. Eu digo arrependimento. A gente arrepende verdadeiramente. E o Senhor Jesus vem de prontidão para nos perdoar. E você pode, irmão, você pode errar 300 vezes que Ele vem e te perdoa de novo. Ele perdoa. E uma coisa, irmãos, eu não vou nem adentrar muito aqui, não, porque eu vou tentar seguir aqui a direção que Deus está me dando. Uma coisa que eu admiro em Jesus, irmãos, é que Ele não faz acepção de pessoas. Ali naquele povo judeu, todo mundo fazia acepção de prostitutas, leprosos, enfermos, publicanos. Todas essas pessoas eram excluídas ali. Todas essas pessoas eram consideradas como ninguém, como nada. Muitos deles tinham que viver até fora do arraial, não podiam se misturar. Você sabe por quê, irmãos? Principalmente os fariseus e os escribas. Eles achavam que se tivesse contato com essas pessoas, eles iam se contaminar. Imagina o desprezo que essas pessoas tinham.
Mas a palavra de Deus na Bíblia, eu vou te mostrar, fala que fazer acepção de pessoas é pecado. Sabe mais ainda, para ir mais a fundo? Você sabe por que eu e você, que estamos dentro da casa do Senhor, não podemos fazer acepção de pessoas? Porque um dia nós fomos eles. Só que a gente vem para a igreja, pastor Neidinho, e muitos viram religiosos, fariseus. Eu estou na igreja agora, eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou puro. Aí esquece quem que você já foi. Aí entra um recém-convertido na igreja, ainda cheio de carrapicho, cheio de ferida, cheio